O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, bom dia. Hoje nós estamos com esse evangelho tão conhecido, tão bonito, e que a gente às vezes fala como se fosse uma poesia. E geralmente, ou melhor, é muito proclamado, rezado, mas a gente busca viver realmente? Sabe o que é viver esse fardo leve, suave? Ou a gente pensa que o fardo que Jesus está falando aqui, ou melhor, vou até repetir: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados do peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aprendei de mim. Primeiro passo, aprender de Jesus. E aprender de Jesus é olhar para a vida dele. As palavras e as ações. Jesus não está dizendo que a gente não vai ter problemas. Não quer dizer que a nossa vida vai ser aquele mar de rosas o tempo todo. Não. Porque é para aprender dele, então a gente tem que aprender também que o sofrimento chega. O sofrimento vem. Só que a gente não está preparado para isso. Nós não estamos preparados e somos formados para viver o hoje, ter só o hoje e curtir hoje. E quando fala de jugo leve, ou fardo leve, em algumas traduções está trocando as palavras, a gente pensa que a nossa vida tem que ser uma maravilha, sem nenhum problema. Pelo contrário, conhecer Jesus quer dizer que eu vou ter dificuldades, vou ter problemas, mas eu vou conseguir passar por essas dificuldades, esses problemas, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei a rocha firme que eu estou e que pode sacudir, pode ter chuva, e eu estarei de pé. Vacila? Sim, a gente treme nas bases, como diz, não é? Mas a gente está firme. Mas se a gente pensa que a nossa vida vai ser fácil, aí a gente se engana. Aqui nessa igreja que eu conheço, católica, apostólica, romana, que tem o Papa, como é que é o nome dele? Francisco. Nunca pregou que a vida vai ser, ou melhor, que o céu vai ser aqui nessa vida, viu? E nunca vai pregar isso, porque isso é uma mentira. E tem muitos irmãos por aí que acreditam nisso. E a igreja vai pregar a verdade. O que é a verdade? Eu vou sofrer, eu vou passar por dificuldades. Até recordo daquela passagem do povo no deserto. Quando o povo estava no deserto, muitas vezes aquele sol forte, e Deus mandava aquela nuvem para aliviar
o dia, o sol. E o povo realmente revigorava as forças e vamos caminhar. Não é isso? É assim que Deus faz. Não quer dizer que Ele vai tirar o deserto da nossa vida, vai tirar o sol queimando a cuca. Mas Ele vai mandar na hora certa, no momento certo, a nuvem. Falei esses dias isso aqui na missa. E eu quero aqui voltar para a primeira leitura, que nos fala desse povo que está no exílio. É continuação daquilo que a gente está vendo esses dias. E hoje, essa leitura que vai falar que Deus vai fazer uma pequena descrição de quem é Ele, o Criador de tudo. Levanta a sua cabeça e veja quem fez esse céu, quem fez a natureza, quem fez tudo isso que está ao seu redor. Porque muitas vezes a gente se acostuma com tudo isso e não lembra quem foi aquele que pôs o dedo e tudo se fez. E o povo estava assim lá na Babilônia. Estava sem esperança. Diante daqueles centenas de ídolos, o povo estava com o coração tão sem esperança que provavelmente, olha, realmente o nosso Deus não tem poder. Eu acho que o Deus desse povo daqui que tem poder. Por isso que Ele nos trouxe e nós estamos sofrendo. O povo estava pensando assim. E por isso que Deus manda Isaías e fala, levanta a cabeça daquele povo. Lembra para aquele povo quem sou eu. Quem é que construiu as coisas? Quem fez as coisas? Quem criou as coisas? Porque eles estão desanimados. E foi descrevendo. Interessante quando ele fala aqui. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor do mais fraco. Cansa-se as crianças e param. Os jovens tropeçam e caem. O que quer dizer isso, padre? Ou seja, aqueles que tentam, às vezes com as suas forças, com a sua vontade, que é até bonito e tem que ter mesmo a nossa vontade, o nosso querer de ir, o querer de fazer, mas é as nossas forças humanas. E aí continua. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas, fala alto, suas forças. Quem espera no Senhor vai também com a sua vontade, com o seu desejo, com a sua força física, mas esperando no Senhor, renova as forças. E aí não vai parar, não vai cair, não vai tropeçar, por quê? Como eu disse para vocês, está em Deus, está na rocha firme, e aí não vacila. Mas se a gente vai com a nossa ânsia, nossa vontade, nosso eu que vou conseguir. Aí, meu filho, me desculpa, viu? Chega uma hora que, ó, já era, morreu. Não tem força para nada. É como diz o nosso ditado popular, né? É fogo de palha. Vai, pega, vira aquela labareda. Mas depois, abaixa rapidamente, só fica as cinzas. Mas em Deus não. Em Deus a gente vai com a graça que Ele nos dá e, claro, com a nossa força também humana. Porque Deus não vai ficar segurando e vai, não, eu tenho que dar o passo e Ele vai me conduzindo. É assim que Ele faz com a gente, não é? Os nossos irmãos da comunidade. Deus não foi lá buscar na orelha e falou, você vai para a canção nova. Nada disso. Nós demos um passo, fomos dando passo e Deus foi conduzindo. Vai, é essa mesmo a sua vocação, é essa mesmo. E hoje nós estamos aqui. Meu irmão, minha irmã, hoje o padre se veste de branco porque teve uma pessoa, hoje a igreja faz memória, de alguém muito importante na igreja. E esse Santo Ambrósio, foi aquele que
nós conhecemos como o responsável da conversão. Claro, teve a mãe que rezou, Santa Mônica, de Santo Agostinho. Mas a inteligência de Ambrósio, por isso que na oração inicial a gente pede a Deus que envie pastores, homens, que governe com força e sabedoria, porque aquele homem foi um homem de sabedoria. Diz a história que Santo Ambrósio, ele era de uma família rica e não precisava ser bispo. Mas a inteligência dele era tanta, e na época a igreja estava passando por uma situação muito difícil, de heresias, o arianismo, que acreditava que Jesus não era Deus, era um semideus, estava ali, entre o homem e Deus existia Jesus. Não como a gente acredita que é a ponte, mas era um semideus, ele não era Deus, era assim, mais ou menos. E a igreja estava pegando fogo com isso. Em um determinado lugar, morreu o bispo. E ali estava essa confusão na igreja. De um lado, o povo que era parte dessa heresia. E do outro, o que não acreditava nessa heresia. E aquela discussão. E Ambrósio não era nem batizado. Olha como é coisa de Deus. Não era nem batizado. Estava ali vendo aquela discussão. E diz a história que uma criança que nunca tinha falado gritou no meio do povo: Ambrósio, bispo. E a mãe assustou e viu, começou a gritar também com a criança: Ambrósio, bispo. E aí o povo começou a gritar e ele: mas eu não sou nem batizado. E aí, claro, ele foi percebendo que era a vontade de Deus. E no mesmo época ali, rapidinho foi batizado, depois no mesmo dia foi ordenado sacerdote, dias depois foi ordenado bispo, sagrado bispo, e foi um grande homem, que combateu essa heresia do arianismo, e também teve papel por causa da oratória daquele homem, muitos se converteram. Muitos ouviram a Jesus através da voz de Ambrósio. Diz a história também que havia um bispo, um rei. E ali no Império Romano sempre tinha aquelas confusões, né? O povo querendo se levantar para ficar livre do império. Em uma cidade teve uma confusão e mataram um dos chefes lá do império, um dos chefes do exército. E ali o povo, muito ainda com pensamento pagão, foi ao imperador e falou: olha, tem que dar um jeito naquilo lá. O imperador mandou o povo para aquela região, o exército, matou todo mundo, quem tinha culpa, quem não tinha culpa. E Ambrósio pegou e colocou o imperador na chincha. Falou: olha, se você não fizer penitência pelo que você fez, você não entra mais aqui na igreja. Pegou firme. O imperador, né? O imperador, o rico, o rei, eu não vou nada. E ficou, até que chegou uma hora que aquele imperador, que já era cristão, percebeu a falta que ele estava. E foi até a igreja. E ali, Ambrósio já estava esperando a volta do imperador e mandou que ele fizesse a penitência. E o imperador, claro, baixou a cabeça diante daquele bispo. Não era o papa, era o bispo. Por quê? Aquele homem era cheio de Jesus. Aquele homem tinha tudo para ter uma vida muito, muito boa, muito cheio de tudo que ele quisesse. Mas ele escolheu Jesus. Ele colocou a sua vida na rocha firme.
E por isso problemas vieram, como esse. Já pensou? Encarar o rei assim? Só uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só uma pessoa cheia da graça de Deus. Por isso eu digo para vocês, é preciso estar firme nessa rocha. Porque os problemas, as situações vêm. Se a gente está na rocha firme, Deus dá a luz. Dá a palavra certa, no momento certo, na situação certa, para que as coisas possam ser resolvidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!